No Batendo Ponto de hoje, Mauro Weinstock, um conselheiro maravilhoso, consultor de comunicação intergeracional, que eu tive a honra e o prazer de conhecer há alguns anos. E estamos aí juntos em várias jornadas, não? Vários locais, né? Vários locais e muito trabalho legal. Mas conta para todo mundo, quem é o Mauro? Eu sou formado em comunicação, marketing, trabalhei muito tempo no Citibank, na área de endomarketing naquela época. A gente fazia relacionamento do RH com marketing. Aí criei minha própria empresa, há 20 e poucos anos atrás. E dali para cá eu comecei a me desenvolver na área de pessoas, cada vez mais, apesar de lá já fazer um pouco isso. E agora eu atuo como conselheiro, como consultor, como palestrante, e tanto na área de varejo, como na área de RH, como na área de saúde. A gente vai pegando vários conhecimentos, né, que temos de um espaço e levamos para o outro. Né? E isso, o aprendizado para mim é riquíssimo, networking também é extremamente valioso. Inclusive, estou aqui, né? Excelência no Varejo, que você é um dos coautores. A turma lá do Rio de Janeiro, certo? Exatamente. Da Associação Comercial. Estratégias de sucesso por especialistas no mercado varejista. Fantástico. Esse aqui é um dos livros que eu sou coautor. Eu sou coautor de quase 10, só esse ano vou lançar 4 livros. Oh, uau! Então, tá escrevendo muito, hein? Exatamente. Mas a gente tem que escrever, né? Eu sou cronista do exame também, então isso também ajuda também. E por aí vai, né? A gente tem que entrar em vários ambientes, né? Isso é como o Walter Longo fala, né? A gente não é nem especialista nem generalista, a gente tem que ser nexialista. É fato. E isso é fundamental para o profissional de hoje. Com certeza. Mas muito obrigada por você estar aqui com a gente. E para começar, vou te provocar a falar de um fracasso. Fracasso. Que, na verdade, provavelmente te preparou para um sucesso futuro. Nossa jornada é formada, né, por erros, acertos ao longo de toda a nossa trajetória, seja pessoal como profissional. Fato. Então, todos os dias a gente tem algum tipo de, não vou dizer fracasso, mas de algum erro que a gente comete. E eu mencionei até o Citibank, que eu trabalhei muito tempo. Eu acho que o grande aprendizado lá dentro, apesar de ser uma grande multinacional, que tem vários aprendizados, mas o que eu não percebia lá dentro, que eu acho que serve como experiência para mim e para outros profissionais, inclusive através de mentorias, né, que nós dois fazemos de maneira muito intensa, é a percepção de que nosso sobrenome real é muito mais importante do que o sobrenome corporativo. E lá eu ficava no Citibank, Mauro do Citibank, Mauro do Citibank, Mauro do Citibank, Mauro do Citibank. E o Citibank saiu do Rio de Janeiro, onde eu moro, e foi para São Paulo, veio para aqui, para São Paulo. Uhum. E na hora que eu olhei para o mercado, eu falei, o que eu vou fazer nesse mundo que eu não conheço? Esse mundo que eu não estou habituado e nesse mundo que não tenho network, que era lá dentro do Citibank, exclusivamente, e minha marca profissional, que não existe, porque eu não tenho sobrenome. Então, eu acho que foi um aprendizado muito rico. Eu demorei para perceber isso e demorei para agir para que uma nova realidade se apresentasse. E hoje, você, inclusive, é um especialista em marca pessoal. Exatamente. É como a coisa vai mudando, né? Então, isso é bem interessante, né? A gente faz mentorias exatamente sobre esse tema. O LinkedIn já me nomeou 3 selos de Top Voice, então, para mim, é um privilégio também estar numa rede que hoje reúne 83 milhões de usuários e poder falar sobre ela de maneira mais assídua, né? E acho que é bem bacana. O poder que ela tem hoje é imenso. Então, para mim, é um privilégio poder primeiro estar conversando contigo, né? Imagina. Claro. Eu agradecer o convite, naturalmente, e poder falar um pouquinho dessa trajetória, né, de erros e acertos. Não, e a sua trajetória tem muito a ensinar, muito a inspirar. Né? Agora, nos últimos anos, tem alguma crença, comportamento ou hábito novo que agregou bastante valor aí para sua vida? Eu criei o hábito, depois desse aprendizado, de tentar ir para vários eventos, todos os eventos que eu puder. Seja virtual. E, gente, ele vai muito. Ele está em todo lugar, é onipresente. Mas por que isso? Porque, primeiro, a gente aprende. Segundo, a gente estabelece relacionamentos que são, para mim, especialíssimos. De maneira genuína. Terceiro, que a gente consegue perceber possibilidades de ter insights. Então, para mim, é extremamente valioso poder ter isso. E aí, exatamente o que aconteceu comigo no passado, para mim, leva ao fortalecimento dessa postura. O que foi? Eu estava num dos eventos, sexta-feira de noite, e aí recebi um convite de uma amiga minha,
que eu conheci em um dos eventos também, e que ela falou que não poderia ir no evento que ia acontecer naquele dia à noite. Eu estava de manhã, aquele dia à noite. E ela me deu o convite dela. Eu falei, que evento é esse? Estou falando de uns 10 anos atrás. Que evento é esse? Startup Weekend. Eu falei, olha, Weekend eu acho que eu sei o que é, mas startup ninguém falava nada, o que era isso? E eu falei, bom, é um evento, vou conhecer gente nova, vou lá sexta-feira de noite, mas ok, beleza. Chego lá, só tinham 150 jovens de 19 anos, eu era mais velho, mesmo naquela época. E falava sobre startup, que eu não tinha a menor ideia do que era. Cheguei na minha casa, falei para minha esposa, amanhã eu não volto de jeito nenhum. Essa frase durou o tempo que eu falei ela agora, porque no dia seguinte eu fui o primeiro a chegar no evento. Depois de 54 horas, eu não sabia que ia durar tanto tempo esse evento, a gente tinha que apresentar uma startup do zero, com um grupo que eu não conhecia, com um tema que, sei lá, que era, enfim, tudo errado na minha cabeça, e um aprendizado todo novo para mim. Que legal. Estava mergulhando num universo que eu não tinha a menor ideia que eu ia encontrar. E chegou no final do evento, a gente tinha que apresentar o meu grupo. Meu grupo era disparado o mais fraco de todos. A gente tinha 2 slides, um com o nome do projeto e outro com um resuminho do que era. E aí os outros tinham QR Code, tinham não sei o quê, enfim, tudo errado. Quem está lá é para aprender, né? Uhum. E a gente foi, o sexto a apresentar, tinham 12 ou 13 grupos, e na hora que a gente terminou, a gente venceu o evento. Disparado. Eu falei, que magia foi? O que aconteceu nesse evento? E, na realidade, todo mundo se identificou, se emocionou, inclusive, com o público que a gente estava falando, que era o público acima de 60 anos. E aí eu comecei a falar, alguma coisa teve aqui. Eu estruturei um projeto, aí fui validar. O primeiro evento que a gente queria fazer no Rio ia ter 30 pessoas no planejamento inicial. No primeiro dia de inscrição, já tinham 40 inscritos, a gente fechou a porta com 300 pessoas no evento. Outra mágica aconteceu. E a partir dali eu comecei a me aprofundar sobre esse tema, e aí eu virei palestrante, virei consultor, o LinkedIn me deu o título, o exame me deu coluna, e por aí vai, e aí tudo... Ou seja, participação em um evento. Olha. Então, foi uma coisa que eu acho que foi um aprendizado fantástico. Eu não sabia essa origem, não sabia, que legal. Quando a gente começa a mergulhar, né, no desconhecido, a gente só tem a ganhar. Verdade. E fazer mais do mesmo não vai levar ao mesmo. Será que a gente quer o mesmo? Ou deveria querer o mesmo? Uhum. Então, vamos nos reinventar o tempo todo, né? Que legal. Agora, nessa jornada, né, de tanta diversidade... Com certeza, recomendações ruins você recebeu. Claro que quem deu achava que era boa, mas você recebeu. Qual delas você elencaria aqui para gente? Algo que para você não vale. Eu acho que chegou um ponto em que eu comecei a perceber qual era a recomendação construtiva e aquela que estava lá para destruir ou para fazer com que a gente não avançasse. Tá. Então, nesse momento, eu acho que eu tenho um pouquinho de perspectiva de diferença. Claro que a gente vai errar, né? Claro, é evidente. Mas a maturidade talvez trouxe, a experiência, a maturidade, até mesmo no lidar com as pessoas, com questão de tempo, porque experiência não se aprende em nenhuma escola, né? Em lives, nada disso. É com o passar do tempo, com o passar dos anos. Eu acho que é escutar, amadurecer, avaliar e ver se aquilo faz sentido ou não. Né, ficar ouvindo todo mundo é bacana, mas qual é aquela argumentação que a gente consegue ter um olhar diferenciado e tentar perceber as tendências? Realmente aquilo lá faz sentido? Realmente aquilo... Eu costumo muito, Bia, desconstruir a minha realidade. Tá. Então, tem termos, por exemplo, que todo mundo começa a usar, todo mundo começa a postar, e aí eu começo a olhar, fazer uma outra abordagem. Vou dar um exemplo para você. Reter o colaborador. Beleza, todo mundo usa. Em português, claro, como jornalista, reter significa aprisionar o colaborador. Então, vamos parar de colocar isso em cima da mesa. Ninguém quer ser aprisionado dentro da empresa. Então, se a gente começar a trazer uma linguagem diferente, a postura de quem está recebendo aquela mensagem vai ser diferente. Eu tenho cuidado com cada vírgula que eu coloco. Que legal. Então, isso é fundamental. Por exemplo, diversidade, chamar para festa, né? Inclusão, chamar para... Aquele papo que a gente está cansado de ouvir, que todo mundo fica repetindo, todo mundo coloca. Aí eu fiz um artigo uma vez, acho que eu publiquei no Terra, se não me engano, em que eu desconstruí isso também. Quantas festas a gente vai fazer ao longo do ano? Para poder chamar alguém para festa e alguém para dançar depois. Então tem que ser
todos os dias esse processo de inclusão. E não uma vez ao ano que a gente vai fazer aquela festa para uma confraternização. Então, vamos tirar isso da mesa e vamos colocar algo real. Eu fui, nesse sentido, o idealizador e realizador do primeiro hackathon da diversidade e inclusão do Brasil, que a gente realizou em Salvador ano passado. Foi fantástico. A gente colocou num hackathon, ou seja, o aprendizado que eu conquistei lá atrás, o primeiro hackathon que eu fui. Né, é verdade, eu lembro do ano passado. Eu consegui realizar um hackathon. Então, olha como a gente vai evoluindo ao longo do processo. Então, de participante, hoje eu sou jurado do maior hackathon do mundo, que é o hackathon da NASA. Eu sou parceiro da Copa do Mundo de Startups, que eu nem sabia o que era lá atrás, e realizei o primeiro hackathon da diversidade e inclusão do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque a abordagem que foi feita lá, as soluções que a gente trouxe, foram fantásticas. Verdade. Então, para mim, só tem valor quando qualquer tipo de iniciativa é prática, aplicável. O hackathon traz muito isso, por exemplo. Então, hoje eu faço dentro das empresas o que a gente chama de workshop, ou mini hackathon, que não são 54 horas, naturalmente, mas são 4 horas, em que a gente traz temas que a empresa tem como desafio e vão discutir lá entre os colaboradores da empresa, porque são eles que vão trazer as melhores soluções. Fato. É quem está ali Exato. Vivendo, mas né? Quanto mais diversos foram os grupos participantes entre si, mais rico Com vão ser certeza, as soluções. as soluções. Então, é isso que a gente tem que trazer. E aí tem, além da perspectiva da empresa e trazer soluções, 3, 4, 5, 10 soluções, o colaborador se sente engajado, se sente empoderado, ele é coautor das ideias e aprimora, por outro lado, as suas soft skills. Eu estou falando de gestão de tempo, gestão, poder de negociação, né, capacidade oratória, tudo isso está embutido na prática. As habilidades socioemocionais são desenvolvidas ali na prática. Exato. E o envolvimento dele com a empresa é muito superior. Então, não adianta a gente ficar colocando teoria, vamos lá, vamos fazer isso, vamos engajar. Não é isso. Eu tenho um projeto também de educação voltado para esse público que reduz drasticamente o turnover. Reduz através do processo educativo. E aí a gente consegue manter, não reter, o colaborador na empresa. Engajado. Então, totalmente engajado e com uma perspectiva de futuro, dentro e fora da empresa. É isso aí. E o que hoje tem exatamente, o que hoje tem de grande carência é a educação. Uhum. Se a gente conseguir trazer a educação para qualquer tipo de público, principalmente para os mais jovens, em todas as suas esferas, Fato. ele vai estar muito mais tecnicamente preparado, tecnologicamente ele já está um pouco mais avançado e tem que se aprimorar sempre. E, na experiência, vem com o tempo. Mas a gente consegue já colocar isso em perspectiva para ele. E a gente consegue reduzir. Hoje o profissional profissional mais novo fica na empresa 9 meses, em média, no Brasil, de 18 a 24 anos. E quando faz tecnologia, são 5 meses. O que acontece? Vamos trazer uma perspectiva para esse profissional. Ele pode ficar num ambiente acolhedor na CLT. Ele pode ter uma perspectiva nova lá para frente. E muitas vezes ele pode ser o primeiro a estar se formando dentro da família. Fato. Então, olha o orgulho. E se ele sair da empresa, ele vai falar muito bem da empresa. Então, é essa perspectiva, tanto institucional como de resultado financeiro, porque esse projeto traz resultado financeiro para a empresa, não é um investimento. É incrível e está impactando já o mercado de maneira muito acelerada. Excelente, excelente. Agora, você faz muita coisa. Então, provavelmente tem horas que você se sinta sobrecarregado ou até sem foco. O que você faz para voltar para o eixo? Eu, assim como você, eu acho que tem duas atuações. Né? A primeira é o exercício físico, naturalmente, que a gente precisa ter. Na alimentação, claro, exercício físico. Eu não corro maratonas, como você. Maratona, só vou correr uma na vida, tá chegando. É só meia. Mas meia com meia dá uma... Dá uma inteira. Parcelado. Não importa. A soma delas, né? É verdade. Mas eu faço exercício físico. Procuro fazer todo dia exercício físico para a criação do hábito. Aliás, tudo é hábito na vida, né? Alimentação também, tudo isso. E, por outro lado, procuro me distrair com várias coisas. Seja teatro, cinema, séries e por aí vai. Legal. E muitas das séries também eu recomendo no LinkedIn ou nas palestras, porque são extremamente... interesseiras, né? A gente pode debater o mundo corporativo através de séries. É verdade. Né? A gente está falando de ruptura, está falando de adolescência agora, que está muito em evidência. Né? Como é que isso se traduz no mercado de trabalho?
Né? São para 2 exemplos só, mas podiam ser vários outros também. Né? O Preço do Amanhã é fantástico. Não vou falar de O Senhor Estagiário, porque já é, já é clássico. Mas vários e vários exemplos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e para a vida profissional. Então, tem que olhar sempre aquele olhar de como é que isso pode agregar valor para os outros. Né? Como é que a gente consegue interpretar o que está lá e trazer isso para o dia a dia corporativo também. Excelente. Agora, uma das coisas que também nos ajuda a menos sobrecarga é a gente aprender a dizer não. Claro. Nos últimos 3 anos, mais ou menos, o que você ficou craque em dizer não? Ou você vai continuar falando sim? Eu acho que você vai concordar comigo com o que eu vou falar. Dizer não é uma arte, né? A gente tem que aprender também. Né? E eu acho que a gente não está capacitado, nem foi educado para dizer não. Né? Porque a gente acha que é muito doloroso. Mas muitas vezes a gente tem que tentar entender se aquilo que está sendo proposto vale a pena ou não vale. Por exemplo, eu sou chamado para muitas palestras, né? Seja no Brasil inteiro, algumas no exterior que eu faço, virtual ou presencial. E tem momentos em que eu falo não para a palestra. Por quê? Porque às vezes não é remunerada. Às vezes é numa região que eu acho que não vale a pena. Você vai ter às vezes viajar muito. Viajar e aí não compensa aquele valor. Às vezes vem com aquele papo, né? Não, porque a gente vai projetar você. Projetar? Eu acho que a gente não está mais nesse momento de projetar, né? A gente já está. E a gente já tem uma rede toda, né? Toda uma comunidade, o ecossistema todo que a gente frequenta, que de alguma forma já está projetado. Então, aquela conversa, né, de marketing ou de comercial, para mim, eu já entendo, logo no início eu já entendo como é que é. Então, ou vai aceitar aquele tipo de proposta que eu estou fazendo, claro, que é tudo negociável, mas dentro de um bom senso, ou então eu vou falar que não vou aceitar e tudo ponto certo, final. tudo pronto. Eu acho que tem muito abuso, né, no mercado, de forma geral. Não estou me referindo a nenhuma empresa particular, mas muito abuso. Né? Querem aquilo, e o nosso tempo, como é que fica? Sim. Porque hoje um grande valor que nós temos é o tempo. A gente faz escolhas porque nosso tempo tem 24 horas. E a gente quase não dorme. Né? Então, a gente está alerta o tempo todo, não estou dizendo que seja bom, mas alerta o tempo todo até pelas redes sociais, pelo celular, aquela coisa toda. O que mudou a perspectiva de muito tempo para cá. Né? Que a gente nem tinha essa abordagem. E agora com o chat GPT e por aí vai. Então, a gente fica muito alerta. E a gente precisa se cuidar também e ter o equilíbrio em todos os sentidos. Então, quando você corre, quando eu faço exercício, quando a gente se alimenta, é o tempo que a gente está se dando. Né? E esse tempo é fundamental. E o sono é fundamental também. Fundamental. Né? Porque já foi comprovado que o sono é muito produtivo, né? Para esse descanso é muito produtivo depois. Então, a gente tem que dar esse tempo. Então, é a escolha que a gente precisa fazer. E a escolha nem sempre vai agradar todo mundo. Sim, é fato. Agora, pensando no jovem que está saindo da graduação e entrando no mundo corporativo, que conselho você dá para esse jovem brilhante? Primeiro que tem que entender que o mundo acadêmico é uma coisa e o mundo corporativo é outra. Bem diferente, inclusive. Se a faculdade não acordou ainda. Exato. Então, eu acho que ele tem que entrar o mais já possível no mundo corporativo, na medida do possível, como estagiário, como aprendiz, como o que for, fazer alguns tipos de trabalho que talvez não sejam tão valorizados assim, mas é um aprendizado, e está naquele ambiente, está respirando aquele ar. Eu trabalhei no início, eu fui estagiário, depois continuei a carreira lá na Rede Manchete de televisão. Ela existia. Uhum. E meu trabalho lá era fazer o clipping. O clipping era a coisa mais chata que tinha naquela época. O que é o clipping, para quem não conhece? Recortar os jornais da época, que eram... Imagina, no segunda-feira, aqueles jornais todos, encontrando o nome da manchete em algum lugar lá. Trabalho totalmente braçal, trabalho burocrático. Só que o que eu fazia? Eu visitava as ilhas de gravação, visitava os programas, tentava visitar isso. Conclusão da história. Depois eu me percebi que aquilo que eu fazia lá, indiretamente, foi fundamental para eu poder escrever melhor. Porque eu estava lendo muita coisa. Na hora que eu estava lendo, eu conseguia absorver novos conhecimentos. Sim. E a leitura começou a ser muito mais dinâmica. Então, isso foi fundamental para mim, para o meu aprendizado, para a minha experiência lá atrás. Então, a gente, às vezes, não associa diretamente uma coisa com a outra.
mas uma coisa é resultado das experiências que a gente acumulou ao longo do tempo. Então, aquele jovem tem que estar presente no mercado de trabalho. Ele tem que estar em todos os eventos que ele puder, assim como eu aprendi lá atrás, que era fundamental. Ele tem que valorizar o seu sobrenome real. Ele tem que estabelecer a maior rede de network que ele puder. E tudo. O networking é responsável por 85% de aprovações profissionais. Sim. Eu estou em 5 conselhos empresariais hoje. Vou entrar no 6º agora. E talvez o 7º, esse ano ainda. E indicações para o conselho vêm através de indicação também. Tudo é através de indicação. Fato. Então, para mim, é fundamental. Né? Ele tem que, nesse momento, quanto antes ele perceber tudo isso, mais ele vai ser um profissional renomado, vai ser referência, vai aumentar a sua reputação e vai conhecer mais gente que pode indicar também ele. Então, para mim, são essas atuações que ele precisa ter hoje. Né? Não adiar, porque se ele for adiar isso, ele perde a oportunidade, perde o tempo que ele vai ter. Excelente, excelente. Agora, nos últimos meses, tem aí alguma coisinha de baixo valor financeiro, pensando aí R$200 ou menos, que você comprou e fez diferença na sua vida? Tem umas coisas interessantes que aparecem por aqui, viu? Eu nem me referia a dinheiro, porque hoje em dia, com todas as ferramentas que nós temos, a gente tem live, tem podcast, tem gravações. Você não precisa gastar dinheiro para isso. Claro que é bacana fazer um curso mais aprofundado, tudo bem. Mas se você selecionar os profissionais que você reputa como profissionais de referência, não é qualquer um, você começa a entender melhor a tua área de atuação. E começa a entender como as outras áreas que podem ser correlatas àquela tua área também. Então, eu acho que tem muita coisa gratuita, você não precisa de investimento de cara. Mas você precisa participar efetivamente do evento. Não adianta você entrar numa live, aprender só e ficar quietinho lá. Não adianta você entrar numa live e colocar boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, que todo mundo faz isso. Você tem que fazer uma pergunta. Você tem que se destacar de alguma maneira naquela live. Então, é isso que o profissional hoje não entende. Ele entende, participei, estou no LinkedIn. Você está no LinkedIn ou você está interagindo no LinkedIn, está fazendo o dever de casa no LinkedIn. É verdade. Então, são duas coisas. Eu comparo o LinkedIn um pouco com a academia de ginástica. Você se matricula e acha que está tudo certo e não vai na academia. Não é isso? Aí depois você vai lá e toma cafezinho na academia. Mas tudo bem, mas cafezinho não vai... Aí você senta lá e começa a olhar para o outro está forte, né? O outro está não sei o quê. Mas o teu organismo é diferente do outro. Então, entra no LinkedIn de maneira... De verdade, de cabeça. Né? Fazendo o que tem que fazer. Interaja, poste, comente. Exatamente. Então, não é difícil. É usar o bom senso. E aos poucos, não é de uma hora para outra que você vai ficar magro, não é de uma hora para outra que você vai fazer. O LinkedIn é a mesma coisa. Né? Não adianta você olhar para o LinkedIn no dia seguinte e falar, olha, eu estou com menos de 1 milhão de seguidores, como é que pode? Né? Assim, né? Ou não emagreci 10 quilos que eu queria em 2 dias. Não é assim que funciona. Claro. Então, eu acho que são várias atitudes que esse profissional tem que ter, principalmente uma mudança de mindset, de uma coisa para outra. Né? E vai entender que ele vai fazer um trabalho que às vezes não é o ideal, vai encontrar pessoas que às vezes não vão contribuir positivamente, né? Como a gente encontra no mercado. Pessoas são pessoas, então a gente tem que separar uma coisa da outra. Sim. E avançar e crescer e ter uma autossuperação. Não olhar para os outros. Quem ele foi ontem e o que ele vai ser amanhã. É isso aí. É você com você mesmo. Fundamental, exatamente. Porque, de fato, é muito importante a relatividade. É muito importante a gente perceber o desenvolvimento. Mas é eu comigo mesma. Claro. São histórias completamente diferentes, ponto de partidas completamente diferentes. Exatamente. Jornadas diferentes. Não tem como eu comparar a minha jornada com a sua. Não tem como. Cada jornada é única. E quem era a Bia 10 anos atrás? Bem diferente dessa. Quem era a Bia 20 anos atrás? Tô ficando melhor. Você também. E a gente aqui, nesse caso, a gente gosta de falar que a gente realmente está se desenvolvendo todo dia, não é? Claro. E é outra coisa, a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Sim, sim. Isso que é fundamental. Entender que não é só live, não é só podcast, não é só... entender que cada um que cruza com a gente tem histórias de vidas muito peculiares, tem experiências únicas. E é esse valor da troca que vai enriquecer a gente. Com certeza, porque a gente sai muito maior de uma troca real.
Isso. E a outra pessoa é totalmente diversa. Sim, Porque veio de um lugar que é totalmente diferente do nosso. sim. Mora numa região totalmente diferente, tem um sotaque totalmente diferente, tem uma... E pronto. É isso aí. Muito legal. Agora, além do livro que você me presenteou, você tem o hábito de presentear livros? Tenho, claro. E que livro você recomendaria? Que livro você gosta de presentear? Eu até trouxe um livro. É? Trouxe um livro para mostrar que eu acho que é um livro que pode ser bem sinérgico com isso que a gente está falando. Legal. E o livro se chama... Tan, eu já tan, li tan, várias vezes o livro. tan. Atenção para a câmera, né, que eu vou mostrar. Ah, já vi. Eita, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Então, eu acho que esse livro aqui é um livro bem interessante, porque traz Clássico, uma perspectiva... mundial. Exato. A perspectiva mundial de pessoas são pessoas de qualquer lugar do mundo. Né? Tem necessidades muito semelhantes, apesar da cultura ser diferente, da língua ser diferente. E é isso que a gente consiga atingir aquela pessoa, né? O que ela pensa, os interesses. Isso a gente ganha enquanto ser humano e enquanto profissional também. E assim, vou te dizer que várias pessoas em comum que a gente conhece também recomendam esse livro, presenteiam esse livro. E aí me chamou a atenção mais de 16 milhões de livros vendidos. Exatamente. Com certeza é muito mais de 16. Com Não, certeza. eu vou passando para outro também, né? Sim, Então sim. é bem bacana. Super. Estou lendo novamente esse livro. Toda hora eu pego o livro para ler, ler de Não, novo. porque essa aqui é uma edição atualizada para novas gerações de líderes. Exatamente. Vou comprar essa também. Legal, muito bom. E você acredita que vai ser a última pergunta já? Eita! Sério, rapidinho. Papum. Esse... Mas essa aqui é fundamental, porque é a hora de você postar. Eu estou ficando A hora de preocupado você agora, hein? publicar o seu outdoor. A gente vai pôr um outdoor, Olha, virtualmente. Um outdoor na avenida, na rua que você adora passar. Puxa O vida. que vai estar lá? Que frase do Mauro Weinstock vai estar lá publicada e assinada? eita, que responsa, hein? É responsa, hein? Capricha. Capricha pra gente encerrar com chave de ouro. Vamos lá. Tem uma frase que eu até publiquei em um dos meus livros, que é mais ou menos parecido, que eu não vou saber reproduzir, mas é mais ou menos assim. Que a gente deve plantar uma árvore, claro, que a gente chama de imortalidade. Né? A imortalidade é quando a gente planta uma árvore, quando a gente tem filho, e quando a gente escreve livro. Né? Tudo isso é extremamente válido. Eu já fiz as três coisas, graças a Deus. Mas eu acho que é muito mais profundo Do que isso. porque a imortalidade, na realidade, é você deixar um legado positivo. O que vão falar de você? E o legado, muitas vezes, está associado com um abraço, com uma palavra, não necessariamente com dinheiro. Ninguém está falando de dinheiro. Então, Não é herança, né? não é herança, não é dinheiro, não é nada material. É, às vezes, o comportamento que você tem perante aquela pessoa, que você, muitas vezes, não sabe o quanto você impactou aquela pessoa, e aquela pessoa está impactando outras, e aquelas outras estão levando uma rede, e aquelas outras multiplicando aquela ação. Então, isso, para mim, é deixar um legado. Legado não é que a gente deixa para as pessoas, que a gente deixa nas pessoas. Então, eu acho que, misturando um pouquinho essas frases, né, eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar. Né? A gente entender que é gratuito o abraço, que é gratuito aquele gesto, que é gratuito você trazer o positivo para a nossa realidade e a felicidade para o nosso dia a dia e para as pequenas coisas do nosso cotidiano. Nossa. Não é porque felicidade não é aquilo que você, daqui a 10 anos, vai acontecer na nossa vida. A gente está perdendo 10 anos porque aquilo lá vai demorar 10 anos, a gente fica infeliz durante 10 anos, ou procurando a felicidade. Vamos encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Eu acho que é isso que é fundamental. E o legado vem através dessa felicidade, porque a gente está sorrindo, a gente está agradecendo, a gente está impactando, a gente está tendo um propósito, e a gente está mudando, muitas vezes, aquela outra pessoa que muitas vezes não tem aquele conhecimento que a gente adquiriu, porque a gente está falando de pessoas que vêm de lugares diferentes. Então, o nosso papel talvez seja multiplicar esse tipo de abordagem. Excelente. E eu fico muito feliz quando eu consigo, muitas vezes, em uma postagem, impactar ou trazer uma perspectiva diferente, né? Ou poder, presencialmente também, dar uma abordagem ou falar uma frase, né, que possa ter sentido para aquela pessoa. Muito bom, adorei. Muito obrigada.
obrigada por bater o Seu ponto com a dono gente. fica grande, hein? Seu É? dono Não, fica gigante. nem sei mais a frase. Tem que ser animado. Vai ser um livro. É verdade, animado. Vai ser digital. Mas super obrigada, Mauro. Foi um prazer estar aqui com você. Com certeza, nos cortes, no vídeo total, vão ter frases, vão ter palavras, vão ter histórias que vão impactar muitas pessoas. Ah, que bom. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, Bia. É um prazer sempre estar contigo. Digo mesmo. Até a próxima, então. Ah, um prazer. Muito bom.